pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emílio, professor de matemática do 6º ao 9º ano. Hoje nós vamos trabalhar operações com número decimal, de modo que a nossa primeira operação será a adição e a subtração. Na verdade, eu vou trabalhar com as duas, porque o modo como se trabalha a soma, a gente também vai trabalhar a diferença. Lembrando que quando se trata de soma, a gente fala da operação adição. Quando se trata de diferença, remete à operação subtração. Então, lembre bem disso, tá bom? Vou trabalhar com as duas operações, porque o método é bastante semelhante, tanto para uma como para outra operação. Então, eu coloquei aqui duas figuras planas, onde eu tenho um triângulo e aqui eu tenho um retângulo. Então, eu coloquei aqui valores que representam o tamanho de cada lado em centímetros. Por exemplo, a distância do ponto A até o ponto B vale 2,71. Lembrando que essa é a forma grosseira de se ler. A maneira correta a gente viu na aula anterior, onde nós tínhamos o seguinte: a leitura depende diretamente da quantidade de casas decimais que esse número decimal venha a ter. Lembrando que se ele tem duas casas decimais, a gente vai ler da seguinte forma: 2,71, 4 inteiros e 3 décimos, 5 inteiros e 22 centésimos, tá bom? Então, eu coloquei aqui a medida de cada lado do triângulo. Eu tenho aqui 2 inteiros e 71 centésimos, 4 inteiros e 3 décimos, 5 inteiros e 22 milésimos. Já para o retângulo, lembrando que o retângulo é um paralelogramo, que é uma figura plana que tem dois pares de lados paralelos. Então, nesse caso, a gente tem uma seguinte conclusão: que a medida de AB é a mesma medida de DC. Se AB vale 3 inteiros e 1 décimo, a medida de DC também vale 3 inteiros e 1 décimo. É como se fosse o nosso quadro. Então, observe que essa parte superior do quadro é a mesma medida da parte inferior. Por quê? Porque aqui eu tenho um paralelogramo. Observe que essa lateral, ela tem a mesma medida que essa lateral aqui também. Então, essa é uma característica especial dos paralelogramos, que é possuir dois pares de lados paralelos. Então, não era necessário eu colocar essa medida aqui, porque eu sei essa medida, acabo sabendo também essa outra. Lembrando que a medida de BC também é a mesma medida de AD. Então, como aqui é o nosso primeiro encontro com a adição e subtração de números decimais, eu vou colocar, no caso do retângulo, para vocês irem pegando macete, tá bom? Mas lembrando que quando for nas próximas aulas, eu não vou mais colocar outra medida, porque se eu sei a medida desse lado, acabo sabendo também do outro lado. Se eu tenho a medida da base inferior, também posso encontrar a medida da base superior. Lembrando que essa regra que eu falei, ela é válida somente para o retângulo. Qualquer figura plana que se encaixe na forma retangular, essas regras que eu acabei de falar, elas serão válidas, tá bom? Mas aí onde é que entra a adição e a subtração quando se trata de duas figuras planas? Observe aqui o que é que pede o nosso primeiro problema. Calcule o perímetro de cada figura. Ora, perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura plana. Se essa figura plana aqui é um triângulo, para que eu encontre o seu perímetro, eu devo somar os seus três lados. Porque, lembrando que perímetro é a soma dos lados de qualquer figura plana. Se eu tenho três lados, eu tenho um triângulo.
Para encontrar o seu perímetro, eu devo somar os seus 3 lados. A mesma coisa acontece para o retângulo. Se o retângulo tem 4 lados, então o que vai acontecer? Para que eu encontre o seu perímetro, eu devo calcular a soma dos seus 4 lados, tá bom? Então lembre bem o que é perímetro. É a soma dos lados de uma figura plana, tá bom? Então, como ele quer que encontre o perímetro de cada figura, vamos fazer aqui primeiro para o triângulo. Então, o perímetro do triângulo, que eu vou chamar PT, tá bom? Perímetro do triângulo vai ser igual à medida de AB, mais a medida de BC, mais a medida de AC, tá bom? Dessa forma, eu estou somando os 3 lados. Então, eu tenho aqui 2,71 mais 4,3 mais 5,22. A gente vai ler dessa forma, que é para facilitar nosso cálculo. Então, observe que agora eu tenho uma adição com números decimais. Então, como é que se resolve? Como é que se calcula a soma de números decimais? A regra é uma só. Toda vez que eu for somar ou subtrair números decimais, eu devo sempre organizar da seguinte forma, colocando a vírgula sempre abaixo da vírgula. Se porventura um número decimal tiver uma quantidade de casas menor, eu devo acrescentar o número 0 para completar a quantidade de casas decimais. Veja como é bem simples. Aqui eu tenho de maneira linear. Vamos somar aqui, eu vou fazer dessa forma. Vou fazer aqui embaixo, daqui a pouco eu apago, para vocês verem como é que monta. Então aqui, 2,71, 4,3 e 5,22. Pronto, acabei de armar. Vocês estão observando que aqui está faltando um algarismo, vamos dizer assim. Esse algarismo que está faltando, eu vou acrescentar um 0, porque dessa forma eu não altero. 4,3 é a mesma coisa que 4,30. Em um número decimal, se o 0 estiver à direita, ele não vale nada, desde que ele seja o último algarismo, tá bom? Observe que aquilo é o último algarismo do número decimal. Então, para igualar a quantidade de casas decimais, eu acrescentei o 0 para facilitar a nossa soma. Então, veja o que foi que aconteceu. 2 casas decimais, 2 casas decimais, 2 casas decimais. Quando faltar, eu acrescento um 0. Lembrando que a regra geral é manter sempre vírgula abaixo de vírgula, senão pode ocorrer de dar errado, tá bom? Essa é a regra geral, tanto para a adição quanto para a subtração. Por isso que eu estou trabalhando as 2 operações simultaneamente, tá bom? Então, olha como vai ficar, começando aqui do final, eu vou ter 1 mais 0, 1, 1 mais 2, 3, 7 mais 3, 10, 10 mais 2, 12, vai o 1, coloco vírgula abaixo de vírgula, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12. Então, deu 12,23. O perímetro do triângulo é igual a 12,23 centímetros. Porque eu falei que cada valor desse, a sua unidade de comprimento, está sempre expressa